Olá, boa tarde. No último vídeo nós estivemos a estudar o capítulo 3 do Evangelho de João, um encontro entre um homem religioso, um cidadão exemplar chamado Nicodemos e Jesus. E hoje vamos estar a ver um novo encontro, mas desta vez de Jesus com uma mulher samaritana. Não temos tempo para ler a história toda, leiam o capítulo 4, se quiserem em casa, vale mesmo a pena. Mas basicamente Jesus queria regressar de Jerusalém novamente para a Galileia. Para fazer isso ele precisava de passar por uma zona do país chamada Samaria. E era uma zona assim um pouco meio deserto, meio árido, e já por volta do meio-dia Jesus e os seus discípulos estão a ficar cansados com o calor do dia, e Jesus decide descansar um pouco ao lado de um poço enquanto os seus discípulos vão buscar comida à aldeia vizinha. E enquanto Jesus está ali no poço, aproxima-se uma mulher sozinha, uma mulher daquela zona, uma mulher samaritana. E o contraste com a história de Nicodemos não podia ser maior. Ao contrário de um homem respeitado, considerado um cidadão exemplar, aqui temos uma mulher ainda sozinha, mas ainda por cima samaritana. Samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas que eram, religiosamente falando, impuros, contaminados, porque ao longo dos anos aquela zona da Samaria tinha sido invadida por vários povos e tinha adotado muitos dos seus costumes, das suas religiões, dos seus deuses. Então os judeus não queriam nada a ver com os samaritanos, não se davam com eles, como diz aí no versículo 9. E ao contrário de Nicodemos, a mulher não vem ter com Jesus, não o procura. Ela encontra-se com ele por mero acaso. E desta vez é Jesus que toma a iniciativa e começa a conversa e pede à senhora um pouco de água para beber. E é preciso perceber que Jesus, ao fazer isto, ao se dirigir a uma mulher samaritana sozinha, ele está a quebrar todas, digamos, os protocolos, todos os códigos de conduta normais daquela época. Um homem judeu nunca seria muito inapropriado dirigir-se a uma mulher samaritana em condições como estas. Mas Jesus não é normal. Jesus não olha a barreiras sociais, ele está mais interessado com o coração daquela senhora. Ele então dirige-se a ela e pede-lhe um copo de água. A mulher, compreensivelmente, fica surpreendida com aquilo. E ela responde e diz: mas como é que o senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E como tinha feito com Nicodemos, é interessante que Jesus responde também a ela de uma forma um pouco enigmática e diz-lhe o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, seria você que lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva para beber. Então, como Nicodemos, nós vemos que ela tenta perceber, tenta raciocinar o que é que Jesus está aqui a querer dizer. E diz-lhe: mas senhor, como é que você pode tirar a água do poço se não tem balde sequer e o poço é fundo? Onde é que vai conseguir esta água? E Jesus explica: quem beber desta água, deste poço, vai voltar novamente a ter sede. Amanhã tem que voltar aqui e voltar a tirar água para beber. Mas quem beber da água que eu estou a oferecer, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, como Jesus fez com Nicodemos, Jesus introduz aqui, novamente na conversa, esta dimensão espiritual da nossa vida. E traz esta realidade espiritual à nossa vida. E a mulher parece interessada naquilo que Jesus está a dizer e diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela, por um lado, está interessada, mas, por outro lado, vê-se que ainda não percebeu completamente. Então, Jesus vai um pouco mais profundo e diz-lhe: se estás interessada, vai e chama o teu marido e volta. Não tenho marido, responde ela. E Jesus lhe diz: estás a dizer a verdade quando dizes que não tens marido. A verdade é que tu já tiveste 5 maridos. E o homem com quem estás a viver agora nem sequer é teu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E a mulher percebe naquele momento que Jesus é um profeta. A mulher não se defende, ela sabe melhor do que ninguém
que a sua conduta não tem sido exemplar, ela não é um cidadão modelo. Não é por acaso que ela vem buscar água à fonte sozinha, no calor do dia, numa altura em que sabe que mais ninguém da aldeia vai estar lá, porque eles vão todos logo de manhãzinha. A ideia dela é mesmo evitar contacto com as outras mulheres, porque está farta de ouvir aquilo que elas dizem sobre ela. Ela vive carregada com esta vergonha. Mas ela não fica ofendida com Jesus, porque ela percebe que a única maneira que Jesus pode saber uma coisa dessas, da sua vida privada, é se for Deus a revelar, se ele for profeta. E nisto ela também é um pouco diferente de Nicodemos. Nicodemos apenas elogiou Jesus pelos milagres que tinha feito, mas não o reconheceu como profeta. E Jesus diz àquela mulher, então: queres beber desta água que mata de uma vez por todas a tua sede, que preenche esse vazio do teu coração e que jorra de dentro do teu coração e transborda para a vida eterna? O que tu tens que fazer então é redirecionar a tua fé, como Nicodemos teve que fazer, mas virar a tua fé para mim. Deixa de procurar de tentar saciar a tua sede com relacionamentos, com outras coisas, preencher esse vazio do teu coração. Isso nunca vai funcionar. Em vez disso, simplesmente crê em mim. Versículo 21. E ela assim fez. E o efeito foi imediato. Ela deixou para trás o seu cântaro, voltou a correr para a cidade e disse àquele povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tinha feito. E depois deixou as pessoas ali da cidade com esta pergunta: será que ele é o Cristo? E eu quero te deixar a ti também com essa pergunta: será que Jesus é o Cristo?